Olá, bem-vindo ao G7 por 1 Direito Tributário para a Magistratura do Ceará. É um prazer estar com você hoje. Vamos tentar arrancar uns pontinhos aí para sua prova. Bom, primeira dica de hoje é: se você tiver qualquer 10 minutos, 20 minutos no seu tempo antes da prova, recomendo assim, fortemente uma leitura da parte constitucional tributária, lá a partir do artigo 145 da Constituição, e também do CTN, para que você tenha uma noção do teor do dispositivo legal, porque a gente tem visto nas últimas provas uma incidência grande também de lei seca, principalmente no tocante ao CTN, tá certo? Agora, hoje nós vamos tratar de alguns assuntos que você não consegue abstrair simplesmente da leitura da doutrina ou só da leitura do código. Ou seja, aquilo que nós temos de mais recente, de alteração constitucional, o porquê da alteração constitucional ou a interpretação do Supremo, STJ, no tocante a essas alterações, essas previsões constitucionais, tá certo? O nosso primeiro tema de hoje é a imunidade, um assunto que o examinador ama, né? Todos os examinadores amam, então a gente tem que amar também. A imunidade, você sabe, a amputação de competência por parte da Constituição, ela tira a possibilidade de cobrança do ente político sobre determinadas situações, fatos, coisas, pessoas. Ela não pode cobrar, tá? Essa é a expressão que o examinador vai usar. Inclusive, a Constituição, ela pode utilizar a expressão isentas. Você sabe que isenção é dispensa legal do pagamento do tributo, não se confunde com imunidade. E quando o legislador constitucional faz isso, ele está falando de uma amputação de competência. São isentas de pagamento as contribuições para a Previdência. São isentas? Não, são imunes, tá? Apesar da expressão isentas. Aliás, falando dessa previsão constitucional, lá do artigo 195, parágrafo 7º, você precisa lembrar que o Supremo entendeu que, nada obstante, naquele dispositivo legal se fale que a imunidade será regulamentada por lei, essa lei tem que ser obrigatoriamente complementar, tá certo? Aliás, eu trouxe para vocês a orientação deles, olha só, os requisitos para o gozo de imunidade têm que estar em lei complementar. No entanto, tem uma decisão bem recente de março de 2018 que vai explicitar um pouquinho uma parte que eu quero atentar. Os aspectos procedimentais para verificação continuam passíveis de definição por lei ordinária. Então, olha, se o examinador mencionar aspecto procedimental da imunidade, eu posso disciplinar por lei ordinária. Por outro lado, se eu estou falando dos requisitos para o gozo da imunidade, tenho obrigatoriamente que tratá-los em lei complementar, tá certo? Muito importante esse posicionamento do Supremo, e você precisa diferenciar os requisitos dos aspectos procedimentais. Inclusive, no tocante a essa imunidade do artigo 195, parágrafo 7º, o Supremo entendeu que vai se aplicar o artigo 14 do CTN, que regulamenta os impostos, a imunidade para impostos, né? A imunidade tributária recíproca, enquanto não houver uma regulamentação específica. Falando em imunidade tributária recíproca, a gente tem uma decisão relativamente recente também, de 2017, no tocante às hipóteses em que o poder público cede ou arrenda um determinado imóvel para um empreendimento privado, tá certo? E você que já estudou um pouquinho, também já sabe que quando a Constituição traz a imunidade tributária recíproca, ela tem algumas previsões para os entes políticos de responsabilidade. Para os entes políticos, eu não preciso de vinculação do meu imóvel a nenhuma atividade. Se presume que o meu imóvel está sendo utilizado para a imunidade, para o bem comum, digamos assim. A exigência de vinculação da destinação do imóvel, ela aparece lá no parágrafo 2º,
quando há uma extensão da imunidade tributária recíproca para as autarquias e fundações. Então, vejam, a imunidade aqui é vedado, né? Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Já se atente para isso. A imunidade recíproca diz respeito a impostos. Então, se quiser cobrar taxa de lixo pelo município de Fortaleza, no prédio da União, pode? Pode, tá? O que a Constituição veda é a cobrança de impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. E o parágrafo 2º é o que vai estender para as autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Lembrando que desde 2005, essa previsão também se estende por jurisprudência do Supremo, tá? Para as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado. Começou com os Correios, depois foi para Infraero, depois foi alguns serviços de água e esgoto, mas se existe essa prestação de serviços públicos exclusivos e obrigatórios do Estado, e no caso da sociedade de economia mista, o poder público tiver a maior parte das ações, existe também a imunidade, tá certo? Mas isso já é jurisprudência um pouco mais antiga, você já deve conhecer. O que nos preocupa hoje é outra situação, tá certo? Por quê? Para o poder público, como eu disse, não existe exigência de vinculação. No tocante às autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas, existe a necessidade de vinculação. Tá aqui na parte final, vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Veja que também no caso da imunidade tributária religiosa, se exige vinculação, relacionados às finalidades essenciais das entidades. Aqui não tem decorrentes, tá? Aliás, né, só por não deixar, não pode ser decorrente, tem que ser finalidade essencial. O Supremo sempre entendeu que no caso dessas, da imunidade religiosa, da imunidade das entidades assistenciais, previstas lá nos incisos B e C, nas alíneas B e C, não importa exatamente a destinação do imóvel, pode até alugar, desde que esse dinheiro vai seja utilizado para as finalidades essenciais. No entanto, quanto aos imóveis cedidos ou arrendados por parte da entidade imune, ente político, nem se questionava, porque ele era imune, né? A gente nem fala imunidade aqui. Só que quando aluga para empreendimento privado, aluga, né, cessão ou arrendamento, quando existe esse contrato e aquele empreendimento privado tem lucros, ele está concorrendo deslealmente, porque ele não paga IPTU. Então, se questionou bastante essa questão e o Supremo, no tocante aos entes políticos, com cessão ou arrendamento, tá certo, gente? Decidiu no seguinte: a imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária, quando seja ela exploradora de atividade econômica com os fins lucrativos, constitucional, e também cedido, no caso aqui, arrendamento ou cessão, tá certo? Então, aqui, se a pessoa que está usando o imóvel é um empreendimento privado e ela está concorrendo deslealmente com os demais, a imunidade não existe. Essa pessoa, essa terceira pessoa vai ter que pagar. Ainda continua a valer, pelo menos por enquanto, a súmula 52 no tocante às demais entidades, tá certo? Então, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades, desde que atendidos os requisitos previstos na lei, porque se presume aqui que esse dinheiro vai para a entidade, tá certo? Mas você precisa diferenciar as duas situações. Quando você vê cessão, arrendamento, você liga o radar, veja que se for empreendimento privado, a imunidade não subsiste, essa empresa vai ter que pagar o IPTU, tá certo? Aqui, no caso das entidades, enquanto não houver um novo posicionamento do Supremo, vale a súmula 52 no tocante à imunidade das alíneas. Aqui fala só da B, mas também vale para a imunidade religiosa prevista na alínea B. Quanto à imunidade religiosa, você tem que lembrar também que não vale só para templo, vale para tudo, né? Todo patrimônio, renda ou serviço dessa imunidade.
Agora, também você precisa lembrar que a maçonaria não é considerada pelo Supremo como entidade religiosa. Eles sempre afirmaram que eles não eram. O Supremo, quando apreciou a questão, também entendeu que não é. E cemitério, desde que permaneçam esses requisitos constitucionais, seja mantido pela própria entidade, pela entidade religiosa, no caso, sem previsão de lucro, não é que não possa cobrar, ele pode cobrar, ele só não pode ter lucro, ele não pode distribuir para os sócios, ele vai, sócios, né, os pertencentes à entidade religiosa. Desde que reverta para a entidade, o cemitério também está ali na imunidade religiosa, tá certo? Vamos adiante que nosso tempo é curto. É muito importante essa decisão do Supremo que fala sobre o cessão e arrendamento dos imóveis no tocante à imunidade recíproca. Imunidade cultural, só para lembrar que o Supremo apreciou, deu uma interpretação diferente para a imunidade cultural que antes se dava. Então não envolve só mais o livro de papel, mas também o audiobook e o livro eletrônico, inclusive aqueles suportes fixados feitos exclusivamente para o livro eletrônico. O entendimento é que se imuniza o papel, o livro de papel e a base física, que é o papel, também se imuniza o livro eletrônico e a sua base física, que é o suporte exclusivo para fixá-lo. Lembrar que o que está dentro da imunidade aqui são single purpose devices, tá? Só aqueles dispositivos de propósito único que é a leitura, tá certo? Não pode ser iPad, não pode ser um tablet normal, tá certo? E a jurisprudência do Supremo abrange, inclusive, o audiobook também. Muito importante. E aqui, eu trouxe também a tese de repercussão geral, só aplica-se ao livro eletrônico, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, e também trouxe essa jurisprudência de 2017 no tocante aos componentes eletrônicos destinados exclusivamente a integrar unidade didática com fascículos. O que acontece aqui é o seguinte: algumas apostilas, elas vêm com os componentes eletrônicos para ensinar mecânica elétrica. Nesse caso, esses dispositivos que acompanham o livro são também considerados imunes por parte da jurisprudência do Supremo, tá certo? Adiante, para falar sobre contribuição previdenciária e repetição de indébito. Perceba, nós temos algumas contribuições previstas no artigo 149 da Constituição que são em regra da União. Então, essa não nos preocupam tanto. Só que os estados, DF, municípios, podem cobrar contribuição previdenciária dos seus servidores e DF, municípios, podem também cobrar contribuição para custeio de iluminação pública, tá? Lembrar essas exceções constitucionais, a possibilidade de cobrança de contribuições por parte dos estados, DF, municípios. No tocante à contribuição previdenciária para servidores, antigamente a Constituição Federal tinha uma previsão para contribuição de previdência e assistência. Então veja, previdência e assistência, de modo que os estados, os municípios, eles tinham assim prestação de serviço de saúde para o servidor, mediante retribuição compulsória tributária, tá certo? Só que quando alteraram o teor constitucional, o Supremo entendeu que aqueles estados e municípios que permaneciam cobrando contribuições para assistência estavam fazendo de maneira inconstitucional, certo? Agora, o que a gente vai discutir aqui não é essa questão da inconstitucionalidade, que isso fica mais fácil de gravar. A questão é a seguinte: o direito à repetição de indébito daquilo que o servidor pagou a título de prestação de assistência. Então, saúde, blá, 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 sem que lhe seja perguntado a respeito, porque agora não é mais compulsória desde a alteração constitucional. Então, se defendia que não podia pedir de volta, mas o STJ tem uma decisão recente dizendo que se houve usufruto do serviço, não haveria o direito à repetição de indébito de tais pagamentos, tá certo? Então, se eu usei do serviço, ainda que eu não tenha assinado nenhum contrato falando, eu quero a prestação desse serviço de saúde, mas eu estava lá utilizando do plano normalmente, eu não tenho direito de receber de volta. Agora, se eu não usei, se eu não manifestei interesse, etc., a partir da alteração constitucional,
não poderia ter cobrado de maneira compulsória, tenho que receber de volta. No entanto, atente-se para a palavra usufruto, se presume aqui uma concordância do contribuinte com aquela cobrança, tá certo? Então, muita atenção, jurisprudência bem recente no tocante à repetição de indébito aqui. Repetição de indébito e tributos indiretos. Bom, você sabe que os tributos indiretos são aqueles que existe repercussão econômica, né? Então, eu tenho um contribuinte de fato, que é aquele que realmente desembolsa o dinheiro, e o contribuinte de direito, que é aquele que é o obrigado pela lei ao recolhimento ao fisco. Então, quando eu vou pedir repetição de indébito num tributo indireto, eu tenho algumas exigências por parte da legislação. Está lá no artigo 168 do CTN. Eu preciso lá de uma autorização daquele que efetivamente pagou, ou então eu tenho que provar que eu não repassei o encargo financeiro para o contribuinte de fato. Tá certo? Isso para evitar aqui um enriquecimento ilícito do contribuinte de direito, porque em tese, assim, na concepção do tributo indireto, não é ele que desembolsa o valor. O grande problema é o seguinte, é muito difícil você provar que todo mundo, né, autorizou você a pedir. Imagina um supermercado, vendeu para milhões de pessoas, e aí percebe que aquele ICMS tinha que ter sido feito num valor menor, mas repercutiu a outra pessoa que pagou. Aí ficou difícil, né? Como que eu vou provar para poder pedir de volta? E a jurisprudência, por muito tempo, sempre vedava ao contribuinte de direito pedir de volta, porque sempre faltava esse requisito. No entanto, existe uma súmula do STJ que diz o seguinte: o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Veja, é bem complicado aqui, né? A gente entender essa jurisprudência, mas é o seguinte, veja que quando eu estou falando de demanda de potência efetivamente utilizada, eu estou falando daqueles contratos firmados com as grandes indústrias, com as concessionárias, né, de prestação de energia elétrica, de demanda de potência contratada. Então, eu contrato 100. Eu não sei quanto eu vou usar, mas eu deixo lá reservado para minha indústria 100. Então, se eu usei 50, eu vou continuar pagando o valor do meu contrato. No entanto, a energia elétrica, ela só circula, tá? Para cobrança do ICMS, lógico, no tocante àquilo que foi efetivamente utilizado. E se cobrava com base na potência contratada, tá? Aqui se utiliza na potência. O ICMS vai incidir sobre aquilo que ele efetivamente usou. Lembrando que energia elétrica tá no M do ICMS, ela é mercadoria, tá? Ela não é serviço. E o ICMS incide sobre potência efetivamente utilizada. Por que a gente está falando dessa questão? Porque é o seguinte, quem teria que pedir a repetição de indébito aqui, né, é a concessionária. Só que ela não vai ajuizar uma ação contra o poder público, tá? Então, o STJ excepcionalmente permitiu, nesse caso, que se pedisse repetição de indébito por parte da própria indústria, tá? Mas é uma exceção. Só que se o examinador pedir para você, inclusive essa súmula às vezes aparece, né, por tratar de ICMS, você já conhece a questão. Só que tudo isso a gente falou para falar sobre mais uma coisa, sobre os Correios. Por quê? Os Correios, você sabe que assim, tem uma grande tendência jurisprudencial de favorecimento dos Correios para tentar salvá-lo de uma crise financeira gigantesca, por qual vem passando há muito tempo, tá? Então você percebe que reconhece imunidade, a imunidade primeiro era do carrinho amarelo que entregava a correspondência, depois passa para o carro preto da diretoria, depois passa para qualquer coisa, e aí vamos evoluindo, né? Agora, no tocante à repetição de indébitos de tributo indireto, a jurisprudência sempre foi que se presume o repasse do encargo financeiro, tá? E os Correios, por óbvio, não iam conseguir provar que existe autorização do usuário do serviço
para pedir de volta eventuais valores pagos. Aqui ele estava discutindo ISS, eventuais valores pagos a título de ISS por parte dos Correios, tá certo? Agora, o que se entendeu aqui quanto aos Correios é diferente. Disse, olha, os Correios sempre defenderam a existência da imunidade, sempre. E se eles sempre defenderam a imunidade, se presume que eles não repassaram o valor ao consumidor, ao usuário do serviço, tá certo? Então a interpretação foi inversa, lembrando aqui daquela questão do financiamento cruzado dos Correios, tá? A imunidade, nada a ver com a repetição dos tributos, é que eu lembrei, é uma dica para vocês. Quando se fala em financiamento cruzado dos Correios, porque embora ele tenha alguns serviços em que exista concorrência, em que há contraprestação pelo pagamento do serviço, a imunidade subsiste porque, no caso dos Correios, existe um financiamento cruzado. Para manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, eu uso do lucro que eu obtenho nas outras situações. Então, vem de telecena, título de capitalização, tem banco postal, tem de tudo hoje no Correio. Para que exista um financiamento cruzado, um financiamento dessas situações em que ele tem prejuízo, tá certo? E além disso, o STJ reconheceu, voltando àquilo que a gente estava falando, a possibilidade dos Correios pedirem de volta o dinheiro, repetição de indébito, porque sempre alegaram essa imunidade, de modo que se presume que não repassavam o encargo para o usuário do serviço, tá certo? Bora lá! ICMS, substituição tributária para frente ou progressiva, uma questão sempre muito relevante aqui. Porque o parágrafo 7º do artigo 150 traz a previsão da substituição tributária para frente, lembrando que na substituição para frente ou progressiva, eu vou antecipar o pagamento do tributo das cadeias posteriores. Então, tenho uma grande distribuidora de bebidas, uma grande fornecedora de bebidas, que fornece para inúmeras distribuidoras, gerando um fato gerador de ICMS. Essas distribuidoras vão fornecer para bares, restaurantes, outras pessoas, né, outros comércios, e esses vão passar para os consumidores. Então, uma empresa única vai ser responsável tanto pela cobrança como contribuinte, como responsável pelas cadeias posteriores de circulação aqui. Então, eu tenho o ICMS 1, a Ambev da distribuidora, ela é contribuinte. No tocante aos demais fatos geradores de ICMS, da distribuidora para o comércio, do comércio para o consumidor, a Ambev vai ser responsável. É assim que funciona a questão da substituição tributária para frente. Eu antecipo o pagamento do tributo e a lei me fala como calcular esse valor antecipado. Então, veja que vai ser diferente para determinados estados da federação. O valor que eu cobro em São Paulo é diferente do que eu cobro no Ceará, por exemplo. E aqui a lei me dá algumas vertentes. O problema surgiu aqui na parte final do parágrafo 7º do artigo 150, que só fala, olha só, da imediata e principal restituição, assegurada a imediata restituição, caso não se realize o fato gerador presumido. A Constituição não fala nada sobre dar de volta para esse substituto o valor, caso o fato gerador se realize, mas se realize num valor diferente daquilo que foi presumido. E geralmente não é o fato gerador, ele na verdade foi pago a mais, tá? O tributo foi pago a mais e não a menos. Por isso que se questionava tanto na justiça. Depois de um imbróglio enorme, tinha convênio, o convênio não poderia se sobrepor à Constituição, etc, né? O STF finalmente decidiu a questão, então agora você precisa aguardar o seguinte: não tem fato gerador, Constituição já me dá a resposta, devolvo o dinheiro. Fato gerador em valor inferior ao presumido, recolho a diferença, tá? Fato gerador em valor superior, aí a gente tem que fazer o ajuste. Se eu recolhi a menos, pago para o fisco. Se eu paguei a mais, o fisco me devolve a diferença. Então, sempre tem reajuste aqui, tá certo? Não esquecer jamais
essa questão. Então, na substituição tributária para frente ou progressiva, sempre vejo o valor real do fato gerador, pago a diferença ou recebo de volta eventuais valores, tá certo? Trouxe o teor da ementa aqui para quem quiser consultar depois. ICMS nas operações não presenciais. Assunto interessantíssimo também, alteração relevante. Tem data de produção de efeitos, inclusive lá para 2019 a gente vai ter assim uma coisa mais consolidada. No entanto, você precisa saber o seguinte, antes da alteração constitucional, e é aqui que o examinador às vezes tenta te confundir, existia uma diferença no recolhimento, nas operações não presenciais, se quem comprasse a mercadoria ou fosse usuário do serviço, né, que sujeito a ICMS, serviço de comunicação, transporte, a gente não vai entrar no mérito, não vai voltar lá, né? Mas vamos lá, se o usuário fosse ou não comerciante, tá? Então, uma pessoa que mora em Fortaleza, ela vem para São Paulo, compra uma mercadoria, leva de volta com ela, paga o ICMS para São Paulo, tá certo? Se ela comprasse pela internet, recebesse pelo correio, ficava tudo em São Paulo no começo, porque se presumia que a situação era a mesma. Só que com o aumento das vendas pela internet, os estados menos favorecidos economicamente estavam prejudicados, porque as grandes varejistas, os grandes distribuidores estavam todos no Sudeste. E o dinheiro estava ficando todo aqui. E a venda pela internet aumentando, venda pela internet aumentando e o ICMS todo aqui. Porque o contribuinte, o comprador, ele não era comerciante, então o ICMS ficava aqui. Agora não, veja a alteração constitucional. Nas operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Então não importa mais se ele é comerciante ou não, tá? Localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então veja, hoje, se existe compra pela internet, o que acontece é o pagamento da alíquota interestadual para o estado de origem. Então 7%, tá? 7% fica para o estado de origem. E a diferença fica para o local onde está o usuário final, o consumidor final. Então, se foi lá em Fortaleza, a mercadoria chegou pelo correio lá para Fortaleza, vai recolher a diferença do ICMS entre a alíquota interestadual e a alíquota interna para o estado do Ceará. Então, se a alíquota lá é 17, recolheu 7 aqui, fica 10 para o Ceará. Totalmente diferente daquilo que acontecia anteriormente, que ficava o ICMS todo lá com o estado de origem, tá certo? Mudou bastante, é interessante que você se atente, que agora não importa mais se é contribuinte ou não do imposto. O que vai ser diferente aqui, se for contribuinte ou não, vai ser quem recolhe, tá? Então, se quem não é contribuinte, né, vai ser o remetente que vai pagar, porque ele é o comerciante, então ele tem uma logística para o recolhimento. Se o outro for comerciante, aí ele mesmo vai fazer o recolhimento da diferença, tá certo? Essa é a única circunstância. Então, eu sou uma pessoa comum, nem sei como que paga ICMS, né? Aquela questão. Então, se você se faz essa questão, é porque quem te vende é que vai ter que recolher a diferença no outro estado. Agora, se você tem uma logística, você tem uma loja, você é o comerciante, você pode simplesmente fazer o recolhimento da diferença no estado de destino, tá certo? Lembrar, agora fica a interestadual na origem, no estado de destino fica a diferença, tá certo? Bora lá falar sobre outros assuntos. ICMS nas operações de comunicação. Lembrar o seguinte, súmula 334, o ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Súmula 350, o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Por quê? Se entende que são serviços preparatórios das operações de comunicação e não operações de comunicação propriamente dita. Na ementa tem algumas outras situações, então troca de titularidade, pedir conta detalhada, troca de aparelho, troca de número, mudança de endereço,
troca de área de registro, troca de plano de serviço, bloqueio DDD e DDI, habilitação, religação, não há incidência do ICMS, porque não se trata de serviço de comunicação propriamente dito, tá certo? Se entende que são serviços preparatórios, os provedores de internet são considerados usuários dos serviços de comunicação, então tem que se atentar para o teor dessa súmula, não tem incidência de ICMS nessas situações. No entanto, quero que vocês percebam o seguinte: a decisão que tem aqui do Supremo no tocante à tarifa de assinatura básica mensal. Porque se também, igualmente, né, se defendia que seria preparatório do serviço de comunicação, que só existiria esse serviço de comunicação se você usasse o telefone. Eu vou ligar para alguém, então aí sim eu tenho o serviço de comunicação para pagar ICMS. Caso contrário, se eu só tenho uma tarifa de assinatura, e aí se questionava se tem plano de minutos, se não tem plano de minutos, eu não teria serviço de comunicação. O que o Supremo entendeu foi que sim, existe serviço de comunicação aqui. Então, na tarifa de assinatura mensal, independentemente de ter plano de minuto ou não ter plano de minuto, vamos ter a incidência do ICMS. Você entende que você está aqui já com o serviço, porque você pode, ainda que você não faça nada, você pode receber ligação. Então, tá aqui para vocês, olha só. Não é serviço preparatório, mas contraprestação, contraprestação do serviço de comunicação propriamente dito prestado pela concessionária de telefonia. Então tá aí para vocês o recurso extraordinário e fica aprovada a seguinte tese: o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário. Vamos adiante falar um pouquinho sobre a Lei Complementar 116 e pontos de relevância quanto ao ISS. Gente, como a regra é a cobrança pela sede do estabelecimento e não existia uma alíquota mínima, existe uma tendência de guerra fiscal. Então, alguns municípios colocavam uma tarifa bem baixa de ISS, 0,5%, para atrair empresa para o território. Aí as empresas iam lá, alugavam uma casinha lá qualquer, colocavam a sede do estabelecimento lá e assim puxavam um pouquinho de ICMS para o seu lado. Aí vem uma alteração constitucional, coloca uma alíquota mínima no ADCT e depois essa alíquota mínima passa para a Lei Complementar 116, tá? Foi incluída em 2016 pela Lei 157, mas está lá na Lei Complementar 116 que regulamenta o ISS. Então, hoje, a alíquota mínima do imposto de serviço de qualquer natureza é 2%. E o mais importante está aqui no parágrafo 1º, porque esse imposto ele não pode ter uma redução de base de cálculo de modo que resulte numa carga tributária menor do que a estabelecida do caput. Por que se coloca essa previsão? Porque se eu coloco uma alíquota mínima de 2%, mas coloco como base de cálculo metade do valor do serviço, minha alíquota real é de 1%. Então, aqui existe uma previsão para evitar guerra fiscal. Então, não posso, de maneira alguma, reduzir o meu tributo para que exista uma alíquota menor que 2%, tá certo? Foi importante essa alteração aqui. Inclusive, para aqueles casos em que existe uma previsão de benefício fiscal em desrespeito, vai ter uma nulidade. É muito importante que você perceba que, inclusive, tem direito à repetição de indébito aqui, tentando evitar essa questão da guerra fiscal, tá certo? Prazo decadencial, nossa, mudamos de ISS e ICMS para o prazo decadencial. Eu acho importante que você conheça o teor dessas 3 súmulas do STJ quando fala de decadência e prescrição, lembrando que decadência é o prazo para lançar, prescrição, prazo para ajuizamento da execução fiscal, prazo para cobrança, tá certo? Então, quando eu estou falando de prazo decadencial, eu estou falando aqui do prazo que o fisco tem para lançar o tributo. Súmula 436, entrega de declaração reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário. Então, se eu tenho entrega de declaração desacompanhada de pagamento aqui, eu já constituí o crédito tributário, de modo que eu posso direto passar para o prazo prescricional, tá? Eu já posso passar para o prazo de cobrança. Súmula 446, declarado e não pago o débito tributário, é legítima recusa de expedição de certidão negativa ou positiva. Exatamente por causa disso, eu já posso cobrar, já tenho em tese lançamento aqui, não preciso fazer mais nada, tá certo?
Agora, súmula 555, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial conta-se exclusivamente na forma da regra, tá? Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, quando eu estou falando de lançamento por homologação, você já sabe o que é. Lançamento por homologação, aqueles casos em que o próprio contribuinte faz o cálculo de quanto é devido, antecipa o pagamento do tributo e existe um prazo de 5 anos para a homologação por parte do sujeito passivo para verificar a correção aqui. No entanto, se ele não faz a declaração, eu não tenho como contar o prazo prescricional, o prazo decadencial de maneira diferente. Então, eu volto para o artigo 173, inciso 1, que é aquele que conta do primeiro dia do exercício seguinte. Eu uso a regra geral para ele. Eu não uso a regra especial do lançamento por declaração, porque ele não cumpriu a obrigação acessória, que é integrar a declaração, tá certo? Então, quando não houver declaração, o prazo se conta de acordo com a regra geral, primeiro dia do exercício seguinte. E ainda dá tempo de falar sobre o ITCMD. É importante que você saiba que o ITCMD tem suas alíquotas máximas fixadas por resolução do Senado Federal, tá certo? Evitando aí que os estados abusem um pouquinho do seu direito. E, no tocante ao ICMD, o STF fixou que pode haver progressividade independentemente de previsão constitucional a respeito. É muito importante que você conheça isso porque parece incompatível com aquilo que ele estava entendendo no tocante ao IPTU e ao ITBI, tá? Eu trouxe um informativo aqui, por quê? Porque o STF expressamente fala que não vai. Esse entendimento no tocante ao ITCMD, ele não vai ser considerado incompatível com aquilo que estava na súmula 668. Veja, para o STF, na súmula 668, a cobrança do IPTU progressivo dependia da previsão constitucional. No tocante ao ITCMD, ele entendeu que não precisava, que era possível ter progressividade independentemente da previsão constitucional. Então, os dois entendimentos podem estar na mesma questão. Quando que se pergunta da progressividade, aliás, progressividade é um modo de respeito da capacidade contributiva, tá? Então, joga as duas situações e parecem incompatíveis. Não, o próprio Supremo ressalvou a questão da súmula 668 quando apreciou a progressividade do ITCMD. Então, apesar de ser confuso, você vai ter que marcar as duas situações separadamente, tá? TCMD, entendeu-se que não precisa de previsão constitucional, é possível a progressividade. No caso do IPTU, é possível a progressividade sim, mas desde a alteração constitucional. Lembrando que essa progressividade que exigiu, a alteração constitucional do IPTU é a progressividade fiscal, com base na capacidade contributiva. A progressividade extrafiscal do IPTU, para resguardar propriedade urbana, sempre foi possível, tá? De acordo com o teor da Constituição Federal, tá certo? Bom, essas são as dicas de hoje no nosso tempo. Eu espero que te ajude de alguma forma na prova. Te desejo aí que todo o seu estudo, todo o seu esforço seja recompensado pelo examinador, cobrando na prova aquilo que você estudou. E conte sempre conosco para aquilo que você precisar, tá certo? Muito boa sorte. A gente se vê numa outra oportunidade. Até lá!